Como você pode fazer para montar uma carteira de ações que vai te gerar dividendos todos os meses? Eu vou te mostrar isso nesse vídeo, com passo a passo, com aprendizado, e de uma forma muito rápida e direta para você aplicar na sua vida, porque no final das contas o que você quer é aumentar a sua renda passiva para poder viver melhor, você, com a sua família, com as pessoas que você ama. Então, nesse vídeo você vai entender 4 coisas. Primeiro, você vai saber exatamente o que são os dividendos e por que eles são uma das formas mais inteligentes de construir riqueza ao longo do tempo. Talvez você já saiba disso, mas eu vou fazer a introdução no vídeo nessa parte. Depois você vai descobrir a importância do reinvestimento para acelerar os juros compostos e acelerar os seus resultados. Então eu vou comparar a diferença entre você reinvestir o dividendo e não reinvestir, para você ter noção e consciência das decisões que você toma todos os dias. Depois você vai saber identificar as empresas que pagam dividendos de uma forma consistente e sustentável. Então a gente já começa a entrar aqui então em como escolher e diferenciar aquelas empresas que são saudáveis, que vão te pagar dividendos com recorrência e com potência, digamos assim, e depois você vai saber como aprender a montar uma carteira diversificada de fato para receber proventos todos os meses. Vamos para o vídeo de hoje e antes de começar eu tenho um pedido muito simples. Embaixo da sua telinha tem um botãozinho que é o botão de curtir e se inscrever no canal. Então se inscreve, ajuda a gente a bater as nossas metas aqui do canal e curtir o vídeo também, isso é muito especial pra gente. Vamos lá, o que são os dividendos? E aqui em Alphaville tem uma padaria que eu visitava muito, se chamava La Ville. E nossa, desde a minha infância sempre gostei muito de lá. Tinha uma baguete recheada e etc e tal. E quando a minha família ia lá, a gente deixava um dinheirão nessa padaria. Aqui a gente tem a padaria do Seu Joca. E o Seu Joca, ele vende 2.500 pães por dia. E ele vende esses pães por R$1. Olha só. Então o Seu Joca aqui, trabalhador na sua padoca, ele como tem um faturamento de R$2.500 por dia, ele tem R$75 de faturamento por mês. Pega o valor por dia, multiplica por 30. O Seu Joca, então, fatura 75 mil por mês. Só que o Seu Joca tem custos. Poxa, você vai lá, você vai estacionar o carro, o Seu Joca vai pagar imposto sobre a venda, então ele vai ter funcionários, ele vai pagar R$22 mil por mês de funcionário, porque ele paga tudo direitinho, com encargo, etc. Ele vai ter alguns custos fixos operacionais de R$8.500, vai ter matéria-prima para produzir tudo que ele produz na padaria, vai ter despesas, vai ter marketing, divulgação, panfleto, sei lá o que e tal, e ele vai ter os impostos do nosso sócio que não dá para fugir, que é o governo. Aí, depois de pagar tudo isso, ele tem o lucro líquido dele. Sobra no bolso do Seu Joca R$15 mil por mês. E R$15 mil por mês vão dar R$180 mil por ano. O lucro líquido do Seu Joca dá R$180 mil por ano. A padaria do Seu Joca deve valer pelo menos 3 vezes o lucro líquido anual. Por quê? Porque se eu sou investidor e eu vejo que esse negócio me dá um lucro líquido de 180 mil, eu poderia às vezes pagar 3 vezes isso, porque em 3 anos eu receberia meu dinheiro de volta. Essa padaria então valeria R$540 mil pelo menos nessa conta, que estaria barato se ela não tivesse um risco de acabar da noite pro dia. Vamos continuar então. Se eu tivesse 50% do negócio, que vale 540 mil, eu teria então 270 mil. Metade do negócio do Seu Joca vale 270 mil e metade do lucro líquido vale 90 mil. Se eu tivesse metade da empresa do Seu Joca, da padaria, eu teria metade do lucro da padaria. Se eu tivesse 25% do negócio do Seu Joca, então eu teria 135 mil em ações da padaria e eu teria 45 mil de lucro líquido anual, que dá 25% do lucro. E a mesma lógica, se eu tivesse 10% do negócio, eu teria 54 mil aqui na padaria e teria 4,5 mil de lucro líquido. O que são os dividendos? Os dividendos, que é o ponto do nosso vídeo, é a parcela do lucro que a padaria do Seu Joaquim ou do Seu Joca vai ter e que vai ser distribuído para você e agora você vai receber isso porque é sócio do negócio. Então, quando tem um lucro líquido e esse dinheiro é distribuído para a conta dos acionistas, isso daqui são os dividendos. Só que existe uma métrica que é chamada de dividend yield. O dividend yield, ou DY, igual algumas pessoas chamam, ele é o lucro líquido que foi distribuído sobre o valor de mercado da padaria. Vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho, então, metade da padaria do Seu Joca. Quanto que foi o lucro líquido distribuído? 90 mil. Quanto que vale a padaria? 270 mil. Então, o dividend yield aqui seria de 33,3%. Quanto maior o dividend yield, melhor. Significa que eu tenho um negócio que me distribui muito mais caixa, que me gera mais dividendo e que geralmente vai aumentar minha renda passiva com mais velocidade ao longo do tempo. Na vida real, você pode ser sócio do Joaquim, você pode comprar padaria, você pode comprar um negócio, mas você também pode comprar ações que são muito mais fáceis de serem negociadas. Porque se você for lá comprar a empresa do Seu Joca, o Seu Joca não vai entender nada de mergers and acquisitions, contrato, fusões e aquisições, passivo trabalhista, e agora, como que eu faço a transferência, junta comercial, contrato, acordo de acionistas. É muito difícil fazer isso na prática. Então, se você compra uma ação,
você não precisa passar por todo esse processo burocrático. Existem formas mais simples de você acessar dividendos na sua conta, como, por exemplo, comprando essas ações. Banco do Brasil tem um dividend yield de 9%. A gente tem Taesa com um dividend yield de 7,4% ao ano. Sanepar, 5,2%. Semig, 12,6%. Itaúsa, 8,5%. Petrobras, 19,4%. Claro, isso aqui é como foram os resultados dos últimos 12 meses, não necessariamente é o que vai acontecer no futuro. Mas aqui estão alguns exemplos de empresas que pagam bons dividendos. E, de novo, não é uma recomendação de investimento, mas estou trazendo exemplos de empresas que pagam bons dividendos. Isso daqui é muito simples de você investir e, ao mesmo tempo, também é muito simples de você receber. Primeiro ponto, então, do vídeo, tá pago. Queria mostrar para vocês, de fato, o que são os dividendos e por que eles são formas inteligentes de construir riqueza ao longo do tempo. E eu mostrei isso para vocês até agora, porque imagina que quando eu compro ações, eu começo a receber patrimônio na minha conta, eu pego esse patrimônio que entrou e eu transformo em mais patrimônio, que vai me gerar mais renda, que transforma em mais patrimônio, então eu vou aumentando esse efeito bola de neve. Isso daqui é extremamente poderoso. Segundo, vamos falar da importância do reinvestimento para acelerar esse processo de enriquecimento. Aqui eu tenho um gráfico, então, onde nesse eixo eu tenho o preço e nesse eixo aqui eu tenho o tempo. Aqui eu estou em 2010. Hoje a gente está ali talvez no meio, final de 2025. Ao longo do ano eu tenho as ações do Banco do Brasil, supondo que eu paguei R$100 nelas, e elas estão variando aqui. Então veja que ela sobe um pouquinho, cai um pouquinho, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. E 15 anos depois, ela está valendo R$207. Gastei R$100 em ações, aí elas estão valendo hoje o equivalente a R$207. Então eu multipliquei meu patrimônio por 2. Só que aqui eu não estou considerando o reinvestimento dos dividendos que ela me pagou. E Banco do Brasil é uma grande pagadora de dividendos. Então vamos supor que toda vez que Banco do Brasil me paga dividendos, eu recompro ações do Banco do Brasil. Qual seria o impacto disso? O impacto é tremendo. Eu teria aqui R$613 se eu reinvestisse os dividendos. Então olha a boca de jacaré, olha como fica grande a diferença se eu reinvisto os dividendos que caem na minha conta. A diferença é realmente colossal. Taesa, mesma coisa, linha amarela, eu sem reinvestir meus dividendos, porque muitas vezes as pessoas pegam e gastam esse dinheiro, e aqui é você reinvestindo os dividendos. Eu tô falando de 282 contra R$1.566. É uma diferença brutal. Se eu pegar a Sanepar, que fez um IPO em 2017, então não tem um histórico desde 2010, se eu investisse a R$100, eu teria 169, com dividendos 261. Semig, R$100 teriam virado 132, ou seja, não valorizou quase nada, mas com dividendos 630. Itaúsa, mesma lógica, ó, R$100 virou 219, com dividendos 538. Petrobras, na verdade, R$100 teriam virado 86, porque o preço dela diminuiu ao longo do tempo, mas com dividendos eu teria muito mais. Então, no final das contas, eu mostrei para você aqui que se você reinveste os dividendos, não é que você vai ter mais dinheiro, é que a diferença é brutal de você reinvestir ou não reinvestir. Por isso que é importante você ter uma boa cabeça para que quando entra o seu dinheirinho, você tenha uma mentalidade de reinvestir esse dinheiro. Porque se você tem uma mentalidade de gastar, de só curtir, viver antes da hora, esse é o problema, né? Por isso você precisa estar com a cabeça alinhada, por isso que é tão importante você estar aqui nos meus vídeos, é importante você assistir, mesmo quando você não tá tão afim, porque você mantém a sua disciplina. É igual ir na academia, tem dia que você não quer ir e aqui tem dia que você não vai querer assistir vídeo, mas assim, é bom você assistir, porque isso aqui vai moldando a sua mentalidade, vai moldando o seu comportamento frente às decisões difíceis financeiras que você tem que tomar ao longo do dia. Aqui tem um gráfico do que eu acabei de mostrar, na verdade uma tabela, comparando essas ações sem dividendos e com dividendos, com a renda fixa, que é o CDI, e a inflação. Então se eu pegar Banco do Brasil, o que mais rendeu aqui foi o Banco do Brasil com dividendos. Rendeu mais que renda fixa, quase o dobro, e rendeu quase 3 vezes a inflação. Se eu pegar a Taesa, o que mais rendeu foi ela com dividendos, depois o CDI, depois sem os dividendos. Se eu pegar a Sanepar, o que mais rendeu foi ela com dividendos, depois o CDI, depois ela sem dividendos. Se eu pegar a Semig, o que mais rendeu foi ela com dividendos, depois CDI, depois inflação. E se eu pegar a Itaúsa, a mesma coisa. O que eu tiro disso tudo? Eu tiro disso tudo que se você escolhe boas empresas que pagam bons dividendos e você reinveste os dividendos, é muito difícil você perder para o CDI e inflação. Lembrando que o CDI no Brasil é uma das taxas mais difíceis de serem batidas globalmente, que a renda fixa no Brasil, ela é muito poderosa. O Brasil é o país dos rentistas mesmo, porque a taxa de juros é tão alta que quem tem patrimônio nem precisa se esforçar muito. Bota a renda fixa e vai para casa. Pronto, você está com renda passiva e rico até o final da sua vida. É mais ou menos assim a cabeça. Só que, quando você investe sem reinvestir os dividendos, você vai prejudicar a sua carteira. E você pode acabar perdendo para o CDI no longo prazo. Mas, nem sempre os dividendos vão resolver o seu problema. Então, quando eu mostro aqui, parece que realmente eu mostro como se fosse algo muito fácil de ser feito. Mas se você escolhe uma empresa que paga altos dividendos, não necessariamente
necessariamente isso daqui vai te trazer uma rentabilidade sólida a longo prazo. Esse aqui é o exemplo de Petrobras. Petrobras, o que mais rendeu no mesmo período foi o CDI. CDI rendeu mais, então R$100 no CDI viraram 398 e em Petrobras viraram R$387. Depois inflação e Petrobras sem reinvestir o dividendo, aí foi uma tragédia, de fato, nesses últimos anos. Então você precisa aprender a escolher boas empresas pagadoras de dividendos. Não é só escolher alguma que pague muito. Você precisa aprender a escolher as boas pagadoras de dividendos. Vamos lá. A gente pode ver isso de duas formas. E o vídeo está só começando aqui. A primeira forma é assistindo de fato meus vídeos. Tá? Então peço um pequeno parênteses porque eu vou te falar de um lançamento que a gente vai fazer aqui e aí eu continuo no nosso vídeo daqui a pouco. Mas você pode assistir todos os vídeos que eu produzo aqui. Eu faço vídeo há quase 9 anos no canal. Eu tenho certeza que se assistir todos os vídeos do canal, você vai virar um expert em investimentos. Eu tenho certeza absoluta. Só esse vídeo aqui eu tenho certeza que já de alguma forma está te transformando, mudando a sua mentalidade e te trazendo conhecimento. Uma outra forma de você acelerar isso é fazendo a nossa mentoria, a mentoria minha e do Bruno Perini. A gente decidiu pela primeira vez na história se juntar e a gente vai lançar o Do Mil ao Viver de Renda. Eu tenho um curso muito famoso chamado Do Mil ao Milhão, inclusive um livro também. Ele tem o Viver de Renda. A gente vai juntar os dois no Do Mil ao Viver de Renda, o legado. A gente vai lançar essa nossa primeira turma e talvez a última, não sei se a gente vai abrir outras turmas, no dia 9 de junho. Então, pela primeira vez, a gente vai te entregar uma solução completa, onde a gente não vai entregar só esses 2 cursos, a gente vai entregar, na verdade, 17 cursos pelo preço de um, no dia 9 de junho, nós dois pela primeira vez juntos. Então, se você quiser participar, link tá na descrição ou QR Code aqui na tela. Vamos continuar aqui então. Você vai descobrir a importância do reinvestimento para acelerar os juros compostos e acelerar o resultado. Mostrei isso para você. Mas é agora onde o vídeo começa a ficar um pouco mais complexo, ter um pouco mais de profundidade. Porque a gente vai falar sobre como identificar as empresas que pagam dividendos de forma consistente e sustentável. Como que eu identifico boas empresas pagadoras de dividendos? É isso que você quer saber, não é? Tem 3 coisas minimamente importantes para a gente olhar. Não são só elas, mas minimamente importantes para a gente olhar. Primeiro é o lucro líquido recorrente. Eu preciso saber qual é o lucro líquido recorrente da companhia, se ela tem um lucro líquido recorrente. Depois, eu preciso ver se ela tem um payout estável. Payout estável vai ser a distribuição dela em cima do lucro líquido dela. Eu não quero que ela distribua mais do que ela tem de lucro, senão é um problema. E terceiro, ela tem que ter um lucro sob preço coerente. E eu vou mostrar isso para vocês. Lucro líquido recorrente. Se você quer investir em dividendos, você quer receber os dividendos recorrentemente, certo? Isso é óbvio. Uma empresa com dividendo alto não significa necessariamente que ela tem um dividendo recorrente. Se a gente pegar uma empresa como a Gerdau, que é uma empresa produtora de aço, ela tem um lucro atrelado ao preço da commodity. Porque se ela vende aço, o aço ele tem um preço que varia globalmente. Se o preço está alto, você vai ter um impacto, se está baixo, vai ter outro impacto. Esse daqui, por exemplo, é o preço da tonelada do aço. Veja como ele estava estável, não estável, né, mas próximo disso não estava tão estável. Ele estava aqui parado, de repente ele subiu demais, depois ele caiu. Então isso daqui é a variação do preço de um produto que você é obrigado a vender quando você produz aço. E esse daqui em azul é o preço das ações da Gerdau. Então veja que os preços das ações da Gerdau caminham quase que juntos do preço do aço. O preço quase se encontrando de novo. É natural que isso aqui aconteça. Isso daqui é o dividend yield. Quando o preço do aço ele estava baixo, o yield era 2,56%, 1,4%. Você nem olharia para essa empresa como uma boa pagadora de dividendos. De repente o preço subiu, baita ano para a Gerdau, aí o dividend yield foi para 11,26%, 12,36%, mas aí o aço começou a cair. E aí o yield foi para quanto? 4,41 e assim por diante. Então a gente tem um problema aqui onde existe pouca previsibilidade e muita dependência do preço de uma commodity. Os dividendos então vão seguir a ação, nesse caso, e a ação vai seguir o preço do aço, que é extremamente volátil. O dividendo aqui não é recorrente. Isso daqui não significa que a Gerdau não é um bom investimento. Só significa que ela talvez não seja uma boa tese para uma empresa que você quer no seu portfólio pagando o dividendo recorrentemente. Segunda coisa, o payout precisa ser estável. Quando o seu joca tem lucro, ele pode fazer 5 coisas com o dinheiro dele. Quais são as 5 coisas será que ele pode fazer? Imagina que você tem um negócio, entrou uma grana, o que você faz? Ele pode pagar dívida, geralmente a gente tem dívidas, pode ser dívidas de investimento, pode ser dívidas por erros estratégicos que a gente tomou. A gente pode fazer investimentos e ampliar as operações, a gente pode comprar concorrentes com esse dinheiro, a gente pode recomprar as nossas próprias ações e a gente pode pagar dividendos. Quando a gente fala de pagar dividendos, a gente precisa olhar para o payout. O payout é muito importante. O payout significa o seguinte, que a gente tem o lucro líquido de uma companhia, nesse caso o Banco do Brasil, a gente tem aqui um lucro líquido de 14 bilhões, por exemplo, e a gente tem aqui um payout de 4,5 bilhões de dividendo. Aí aqui a gente tem um lucro líquido de 7 bilhões, um payout de 2,2 bilhões. Então veja que todo ano ela tem um lucro e distribui uma parte. Tem um lucro,
distribui uma parte. Tem o lucro, distribui uma parte. Aí depois o lucro cresceu pra caramba. O que você percebe aqui? Você percebe o seguinte, lucro líquido sempre acima do dividendo distribuído. Isso aqui é muito importante. O payout, então, ele está sempre abaixo de 100%. Porque uma empresa não pode ser saudável se ela distribuir mais dividendo do que ela tem de lucro. Senão, onde vai parar o caixa dessa empresa? Um ano ou outro é possível que isso aconteça, mas se isso acontecer sempre, isso é perigoso. Aqui está um exemplo de Comgás. E veja, não é que Comgás não é um bom investimento. Pelo contrário, Comgás é uma empresa, pelo menos do que a gente consegue ver até hoje, extremamente bem gerida. Eu já tive ações de Comgás na minha carteira. Porém, ela tem um lucro de 0,7, distribui 1,5 bilhão de dividendo. Aí ela tem um lucro de 0,6, distribui 0,8. Lucro de 1,3, distribui 2,1. Então, ela distribui, por vezes, um dividendo muito maior do que o lucro líquido dela. Então, se ela tiver um problema de caixa, isso é muito perigoso. Em 2015, 2017, 2019, 2022, 2024, ela distribuiu mais dividendos do que ela teve de lucro líquido. Isso daqui não significa que a Comgás é um investimento ruim, de novo. Só significa que para a nossa tese de dividendos, onde você quer recorrência, isso daqui talvez não seja a melhor coisa do mundo. Porque um payout acima de 100%, ele pode ser extremamente insustentável. Terceira coisa que a gente tem que olhar, um lucro sobre preço coerente. E aqui está uma fórmula mágica para você encontrar bons investimentos na Bolsa de Valores. O que diferencia uma empresa boa de um bom investimento? Claramente, o preço. O preço que você vai pagar é o que vai diferenciar se você fez um bom investimento ou se você comprou uma empresa boa. Porque no final das coisas, você não vai controlar para onde a empresa vai, mas você pode controlar o preço de entrada do seu investimento. A única variável que você controla, é o preço que você entra. Você não controla o que a empresa faz, a gestão dela, o mercado financeiro, o dólar, a inflação, o CDI, você não controla nada. Só controla o momento que você aperta o botãozinho de compra no seu computador ou no seu celular. Por isso, você não tem que apenas olhar para boas coisas. Você tem que pagar bem nas coisas. Senão, você fez um péssimo investimento. Se você olhar para um iPhone e você pagar nesse iPhone R$100.000, você fez um péssimo investimento. Por quê? É porque o iPhone não vale? Não, é porque você poderia ter comprado muito menos. E por R$100.000, talvez o custo de oportunidade já seja muito alto. Assim como pagar R$1.000 no iPhone é incrível também. Como que a gente faz isso na Bolsa de Valores? Quando a gente olha para o dividendo. Como que eu faço isso? Aqui eu separei os proventos pagos de Banco do Brasil em 2024. Então veja aqui, eu tenho aqui, primeiro trimestre de 2024, dia 23/2 de 2024, foi a data de anúncio. Aí a data do pagamento foi 27/3 de 2024. Aí foi aprovado 1 bilhão de dividendos, por ação da 0,41. Então aqui eu tenho todas as linhas dos pagamentos de dividendos anunciados no ano. Então fica com essa informação. Então se eu somar todos os dados por ação, 0,41, 0,29, 0,16 por ação, 0,20 por ação, 0,31 por ação, somei tudo. Eu só tirei essa primeira linha aqui, que é 2025, vai dar R$2,86 por ação de Banco do Brasil. Então se eu pegar a nossa fórmula do dividend yield, que é o lucro distribuído sobre o preço da ação, Banco do Brasil eu tenho R$2,86 distribuído sobre R$29, significa que eu tenho um dividend yield de 9,8% nesse desenho. E se eu inverter a lógica do dividend yield? Por que inverter a lógica, Thiago? Você vai ver o porquê. Se eu quero um yield desejado, ou seja, eu não quero 9,8% de dividendo, eu quero 12% de dividendo. Então, se o meu yield desejado for 12% e o lucro distribuído dela, eu já sei qual é, que é 2,86, qual o preço que eu preciso pagar para que eu tenha o yield desejado de 12%? Então, eu vou inverter aqui, eu vou isolar a variável x, vou ficar aqui 12,86 embaixo de 12%. Então, x igual a 2,86 sobre 12%. Eu vou ter, então, R$23,83 o preço aqui das ações de Banco do Brasil. Significa que, se eu conseguir pagar R$23,83 em Banco do Brasil, eu tenho um dividend yield de 12%. Eu consigo meu yield desejado. E se eu quiser um yield de 6%? Significa que eu posso pagar até R$47,66 em Banco do Brasil e eu vou conseguir um yield de 6%. Então, se eu inverter essa lógica, eu consigo começar a ter preços teto que eu vou buscar em cada ativo. Eu poderia falar, 8% para mim, dividendo tá bom. Você bota 8%, vai fazer a fórmula, vai saber o preço que você precisa pagar, no máximo, para chegar nesse dividend yield. Então, isso daqui é muito importante para você valorizar o seu dinheiro. Você fala, eu só vou sair daqui da renda fixa quando eu tiver um yield de tanto nessas ações. Aí você vai lá, bateu o preço, pum, você compra. E acabou de trazer uma renda para você interessante porque pagou bem no preço. Quarta coisa, agora a gente vai então aprender a montar uma carteira diversificada para receber proventos todos os meses. Até agora o vídeo tá fazendo sentido para você? Pô, deixa um feedback aqui nos comentários, é muito importante para mim, porque quando a gente faz um vídeo desse de Loas, assim, eu preciso admitir para você que não sou eu que faço a apresentação completa hoje. Eu tenho um time incrível que faz isso. E o time ontem ficou até madrugada fazendo boa parte disso. Então eu queria que você deixasse um comentário aqui embaixo, porque
porque esse vídeo é muito valioso pra gente, eu espero que esteja ajudando também vocês. Então deixa um comentário aqui embaixo. Como que a gente vai montar uma carteira para receber dividendos de uma forma consistente e saudável? Existem vários indicadores que a gente aprofunda, obviamente, na nossa mentoria, com profundidade, com múltiplos cases e aplicações e exercícios, mas aqui estão alguns indicadores principais das companhias. Você tem o ROI é muito importante porque é o Return on Equity, ou seja, é o retorno sobre o capital do acionista. Então eu vou fazer filtros. Eu quero um retorno sobre o capital do acionista de no mínimo 13%, porque, poxa, se for menos que isso não dá. Aí eu quero um dividend yield de no mínimo 5%, e estou excluindo os dividend yields que são outliers. Aí eu quero uma empresa que cresceu no mínimo 5% de receita por ano. Eu quero um PL de no máximo 12, ou seja, eu não quero uma empresa que seja negociada a mais de 12 vezes lucro, aí já é loucura. E aí eu coloquei alguns outros indicadores importantes. Esse é o primeiro passo, você colocar indicadores para fazer uma filtragem. Quando você faz essa filtragem, que a gente chama de screening, a gente chega a algum resultado. Esse foi o resultado que eu cheguei. Quando chegou esse resultado, eu tenho LAV 3, ABCB 4, Grandene 3, Kepler 3, Sapri 11. Então eu tenho várias empresas. E aí eu tenho aqui os principais indicadores delas, tá vendo? Então veja que de um horizonte infinito de múltiplas empresas, eu agora não preciso olhar todas as empresas da bolsa, eu olho só para aquelas que eu fiz um filtro que tem um dividend yield razoável, que estão numa relação de lucro interessante, que traz um retorno para o capital de acionista razoável. Então eu junto tudo isso e agora eu tenho o que a gente chama de creme de la creme. É tipo o corte nobre das carnes que você tem no açougue, né? São essas daqui. E dentro disso eu posso começar a aprofundar e escolher aquelas que fazem mais sentido para mim. Terceiro passo, eu vou medir a periodicidade de dividendos disso. Por exemplo, LAV 3 pagar dividendo em março, maio, agosto e novembro. ISAI 4 paga dividendo em janeiro, em abril, em junho, ou novembro e dezembro. Então você precisa pegar isso aqui e fazer um mix de empresas, se você quiser, que te faça receber dividendo todos os meses com constância. Então, por exemplo, se você me acompanha nos vídeos de segunda-feira, onde eu invisto uma parte do meu dinheiro, eu comprei Sanepar 2 vezes já. Então eu comprei 2 milhões de Sanepar. Só que Sanepar, os dividendos que ela paga são em junho. Então se eu quiser receber dividendos nos outros meses, eu vou precisar compor esse portfólio. Senão eu só vou ter Sanepar aqui. Então eu precisaria compor com outras ações também. Se eu aplicasse isso na prática, eu deveria ter uma carteira sugerida, né? Que tivesse esse tipo de ação. Então aqui eu teria dividendo vindo em janeiro de ISA, fevereiro de Banco ABC, aí em março de Banco do Brasil, abril Marco Polo, em maio Copasa, junho Sanepar, julho Itaúsa, e aqui eu conseguiria, por exemplo, construir uma carteira onde eu receberia dividendos todos os meses. Olha que coisa interessante. Passo a passo, com muita leveza, você desenvolve uma estratégia, depois você aplica estratégia e fica muito mais fácil. Então, todo esse processo do vídeo aqui, você vai passar por ele uma vez. Por isso que é importante que a estratégia esteja muito correta e muito alinhada. Porque depois disso, toda vez que entrar dinheiro todo mês, você só investe. E aí você não precisa mais perder tanto tempo pensando. De tempos em tempos, você vai, obviamente, fazer uma análise do mercado para ver se alguma coisa mudou, mas essa estratégia inicial é a parte mais importante. Comprometido, então, eu mostrei como receber dividendos mensalmente e montar uma carteira que poderia eventualmente fazer sentido. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação, a ideia é te mostrar um pouco desse processo e você vai tomar suas decisões. Se você quiser acelerar o seu processo, levar para casa basicamente o conhecimento e experiência de 2 investidores que estão aqui no mercado há décadas e se juntaram para organizar isso de uma forma que basta só você aplicar, você pode fazer parte da mentoria que a gente vai lançar agora, o do Mil ao Viver de Renda, onde eu e meu sócio Bruno Perini estaremos com você ao longo de várias semanas para que você possa, de fato, se transformar e ter uma estratégia simples para você executar. Grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!